Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso vídeo diário da obra número 4 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a instalação das ferragens e a concretagem de todas aquelas brocas que nós vimos serem perfuradas no vídeo anterior. Além disso, nós vamos ver também a montagem de toda a caixaria, ou seja, de toda a forma referente à viga baldrame e também aos blocos dessa fase da fundação. Depois nós vamos ver também a instalação das ferragens desses itens e, por fim, a concretagem de toda essa etapa da fundação. E além disso, nesse vídeo a gente também vai ver o custo de cada um desses itens dessa etapa da fundação. Então, fica de olho no vídeo, a gente vai para uma vinheta rápida e depois a gente já retoma o assunto. Começando então o assunto de hoje, depois que nós fizemos todas as perfurações dessas estacas escavadas, das brocas, foi a fase de instalar então a ferragem. Para quem ainda não viu o vídeo anterior, está aparecendo aqui algumas imagens de como foi feita essa perfuração. Se você ainda não viu esse vídeo anterior, é só você procurar aqui no canal o vídeo número 3 do Diário da Obra, que tem toda essa fase da perfuração sendo demonstrada junto com o corte do terreno. Então assiste esse vídeo, caso você não tenha visto o outro, e depois você vai até lá a nossa playlist e procura o Diário da Obra número 3. E já aproveita e assiste o 1 e o 2 também. Conforme eu comentei no vídeo anterior, todo esse serviço de perfuração foi feito com maquinário. Como cada uma das brocas precisava ter a profundidade de 6 metros, seria inviável para a gente fazer essa perfuração de forma manual. E o custo desse serviço está justamente nesse vídeo anterior. Aqui eu só vou apresentar mesmo os custos dessa fase que a gente vai discutir hoje. Passando então para a etapa de colocação das ferragens nessas brocas, nas estacas escavadas, você pode ver que nós calçamos essas ferragens pelo topo, com estacas de madeira. Isso porque, de acordo com o projeto estrutural dessa obra, nós temos essa ferragem no comprimento de 3 metros. E como eu disse, a profundidade das brocas seria de 6 metros cada uma. Então, para evitar que, logicamente, essa ferragem afundasse e fosse lá para o fundo, desse buraco, nós calçamos, então, na superfície com essas estacas, da forma que você está vendo aqui nas imagens que estão aparecendo no vídeo. Esse é um procedimento bastante comum na construção, porque você tem que deixar, logicamente, a ferragem no topo para você ter os arranques, que é aquela parte onde você vai fazer a amarração dessa ferragem com a ferragem seguinte. No nosso caso, seria a parte da fundação, que a gente está dando continuidade, com os blocos, a viga baldrame e tudo mais. Eventualmente poderia ser um pilar ou alguma outra coisa. Então, em geral, você sempre deixa a ferragem no topo para possibilitar os arranques ficarem aparecendo, como você está vendo aí na foto. Isso é especialmente importante para evitar que a ferragem fique em contato direto com a terra e daí fique totalmente envolvida pelo concreto. E no nosso caso em específico, mais importante ainda, porque como eu disse, a ferragem tem 3 metros de comprimento e o buraco, a broca, a estaca escavada, tem 6 metros. Então dá para entender que a partir dos 3 metros contados da superfície, na parte de baixo da fundação nós temos apenas concreto. A ferragem foi até 3 metros apenas. Com essas ferragens das brocas, que foram, como eu disse, 32 peças, cada uma de 3 metros, nós gastamos o valor de R$ 2.700. Lembrando que nós tivemos as brocas que foram feitas no subsolo, que é a área da garagem, e também da parte de cima dos fundos. Então, toda essa área totalizou 32 ferragens para as brocas. É lógico que, como eu sempre digo, tudo vai depender do teu projeto. No nosso caso, nós gastamos aí esse valor, com essas 32 ferragens aí para cada broca. Mas isso vai depender muito do tamanho, do porte do seu projeto. Pode ser que você gaste mais ou gaste menos, Eventualmente você pode precisar de mais ou menos ferragens de acordo com o que a gente está passando aqui. Depois, então, que nós colocamos as ferragens no local, calçamos todas elas, partimos, então, para a fase de concretagem.
E uma coisa interessante nessa fase, que você talvez já tenha percebido pelo vídeo, nessa fase você não precisa gastar com madeiramento, porque você não precisa de forma. Nós optamos por primeiro concretar as brocas e depois dar continuidade na fundação. E nas brocas, nesse caso em específico, você não precisa de forma, porque a própria terra já faz esse papel. Então, terminada a perfuração e instaladas as ferragens, a gente já pôde chamar o pessoal do concreto, fazer as medições e iniciar essa outra etapa. E aqui então no vídeo você está vendo as imagens, né, da concretagem dessas 32 brocas, com locação da bomba para bombear todo esse concreto, né, nós gastamos o valor de 4.950. Foram necessários 12 metros cúbicos de concreto FCK 25. No valor da concretagem, o que vai causar uma variação são dois fatores. O primeiro é, lógico, a quantidade de metros que você vai utilizar. E o segundo é a formulação do concreto. Nós usamos o FCK 25. Em geral, o mais utilizado para prédio residencial ou é o 25 ou 30. E nesses casos, se de repente o teu engenheiro especificou 30 na fundação, a variação de valor de um para o outro, do FCK 25 para o 30, é muito pequena. Então, se a tua obra for precisar dessa mesma quantidade de concreto, a variação, independente de ser FCK 25 ou 30, vai ser pequena. Já com relação ao valor de locação da bomba, que vai fazer, logicamente, o bombeamento de todo esse concreto, as empresas em geral cobram uma taxa fixa para bombear na faixa de 20 a 30 metros cúbicos. E daí, se porventura passar dessa quantidade, aí eles te cobram uma taxa adicional por metro, uma taxa um pouco mais barata. Então, como eu sempre recomendo, faça o máximo possível de orçamentos. Hoje em dia a gente tem muita empresa que está fornecendo concreto usinado e isso é bom porque gera uma concorrência maior e daí tende a baratear o preço. Aqui, inclusive no canal, eu tenho um outro vídeo que fala um comparativo geral sobre o concreto usinado e o concreto feito na obra. E lá, para quem está nessa fase e ainda não sabe se prefere usar o concreto usinado ou se pretende fazer o concreto direto na obra, eu dou uma série de dicas bastante interessantes para te ajudar a economizar, para fazer orçamento, para consultar essas empresas e ver qual que vai ser a melhor opção. Mas, independente da tua opção, né, se for concreto feito na obra ou usinado, faça bastante orçamento. Seja para contratar, né, o fornecimento do concreto ou também para comprar o material necessário para fazer o concreto na obra. Apesar de que, como eu falo aqui nesse vídeo, que eu acabei de citar, aliás, eu estou deixando o link aqui nas descrições também, o ideal nessa fase de fundação é você utilizar o concreto usinado, por várias razões. Assiste esse outro vídeo que eu estou comentando, que lá você tem uma série de informações com relação aos benefícios que você vai ter de usar o concreto usinado na sua obra. E além disso, tem ainda uma outra vantagem de chamar várias empresas para te fazer um orçamento com relação ao volume que você vai precisar. Eventualmente, uma empresa vai te informar um volume e outra pode ser que te informe um volume um pouco diferente. Isso é interessante porque você vai conseguir ter um valor, né, mais aproximado, uma quantidade mais aproximada de concreto que você realmente vai utilizar. E daí você tem uma proporção tanto de volume quanto também do valor que você vai gastar. Assim você não corre o risco de fechar com alguma empresa e no final das contas você receber depois um fechamento contendo lá uma quantidade muito maior e, consequentemente, também um valor muito mais elevado do que estava previsto inicialmente. Então, tendo várias propostas, você consegue comparar e provavelmente a maioria vai te indicar tanto um volume mais correto, de acordo com a sua necessidade, e você vai ter uma previsão mais certa de quanto vai gastar com essa etapa. Bem, depois dessa etapa de concretagem das brocas finalizada, nós passamos para a etapa seguinte, que foi começar a montar as formas, né, as caixarias, tanto das vigas baldrame como também dos blocos.
Nessa fase não tem jeito, você precisa do madeiramento para fazer as formas, né, para montar essas caixarias, além do madeiramento, prego, arame recosido e outros itens aí necessários para fazer as formas. Com esse material para montagem dessas caixarias, prego, madeira, arame, nós gastamos o valor de R$ 2.500. Como eu já comentei aqui no canal e em diversos outros vídeos, a gente utiliza muito madeiramento dentro da nossa obra. Então vale sempre aquela recomendação, conversa com o teu pessoal para quando for desenformar, né, quando der a cura, o tempo necessário e puder fazer, né, esse processo de desenformar todas as peças, tomar muito cuidado nesse processo para preservar o máximo possível desse madeiramento. Isso vai te ajudar a economizar bastante. Então fala com o teu pessoal, bastante cuidado. A gente sabe que muita peça acaba perdendo, mesmo porque você precisa cortar para ajustar, para montar a forma, mas aquelas peças maiores sempre dá para reaproveitar se tiver bastante cuidado. Então fala com o pessoal para sempre tomar cuidado nesse processo, para você utilizar esse madeiramento e aproveitar o máximo possível. Nessa etapa que a gente está vendo aqui com a montagem das formas, tanto para os blocos quanto para as vigas baldrame, você vai perceber que a gente já está com a ferragem dentro, né, ao passo que está fazendo essa montagem. Você também vai perceber que é muito mais fácil você fazer dessa maneira, porque você dimensiona, ajusta a forma, já com a ferragem no local. É muito mais complicado, você pode até conversar com o seu pedreiro, com o seu mestre de obras, eles vão falar da dificuldade que é para se colocar toda essa ferragem depois da forma pronta. Então, a recomendação geral é, você instala, né, coloca as ferragens em cada uma das posições corretas e, a partir disso, você começa a fazer o fechamento com as formas em torno delas. Falando então do custo dessas ferragens, que nessa fase eu estou falando então de todas as vigas baldrame e também de todos os blocos, nós tivemos o custo em ferragens nessa etapa de R$ 3.400. Depois então de feitas todas as formas, já com as ferragens dentro de cada uma delas, nós passamos então para a concretagem. Na concretagem dos blocos, de todos os blocos e também de todas as vigas baldrame, tanto do subsolo quanto da parte dos fundos, nós gastamos mais 10 metros de concreto usinado, também FCK 25. Esse concreto todo, mais a locação da bomba, saiu para nós por R$ 4.190. O último processo, então, dessa fase da fundação foi realizar a impermeabilização de toda essa parte da viga baldrame. Esse processo ele é muito importante para evitar que suba aquela umidade da terra e acabe comprometendo as paredes da construção. Como você pode ver aqui nas imagens que estão aparecendo no vídeo, nós fizemos a impermeabilização de toda essa região, de toda essa área que compreende as vigas baldrame do prédio. E apesar da importância, esse foi o menor custo que nós tivemos nessa fase da fundação. Entre impermeabilizante e as trinchas, né, que são aqueles pincéis bem largos que a gente utiliza para aplicar o impermeabilizante, nós gastamos apenas R$ 290. Com esse valor foi suficiente para impermeabilizar todas as vigas do prédio. Somando então todos os itens que eu expliquei para você aqui nesse vídeo, com toda essa fase da fundação, nós tivemos um gasto total, né, somando tudo mesmo, de R$ 18.030. Com todos esses itens que nós vimos hoje nesse vídeo, então essa parte da fundação do prédio foi finalizada. Então, você já tinha uma opinião formada do quanto se gasta na fundação de uma casa? O valor que você tinha em mente era aproximado, um pouco maior, um pouco menor? Coloca aqui nos comentários a sua opinião com relação ao vídeo. E não deixa de se inscrever, como eu disse, a gente tem vídeo novo toda semana, toda sexta-feira sai um vídeo novo, então ativa as notificações também, que sempre que esse vídeo novo sair, você já vai ser notificado e já vai poder assistir logo que ele estiver disponível. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui do nosso canal. Obrigado por assistir mais esse material nosso.